Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e quantas pessoas dizem que não tem tempo para cuidar da saúde ou para se priorizar, e aí vem uma doença, acontece alguma coisa na vida delas e elas vão ter que parar, elas vão ter que olhar para isso, porque o que é prioridade da nossa vida somos nós mesmos, né? E a gente está cheio de colocar um monte de gente na nossa frente, outras prioridades. Eu montei hoje um esquema para explicar para vocês como que a metodologia da prática integral olha e resolve para essa questão de quando a pessoa não se coloca na própria vida, né? Qual é a provocação que a gente faz quando ela não encontra tempo para cuidar de si? É aquela pessoa que quer começar a fazer uma atividade, desenvolver o seu corpo, desenvolver o seu treinamento mental, mas ela sempre se auto-boicota, ela entra para um lugar onde ela encaixa outras coisas, mas não é ela na vida dela, né? E aí aquilo vai virando uma roda de samsara. Então quando ela vê, ela está no mesmo lugar, descontente com a sua situação, e isso quando ela já não quebrou, né? Já não virou uma doença na vida dela, já não tá aí precisando tomar puxão de orelha de médico, né? Que normalmente as pessoas acordam quando elas vão no médico e elas tomam esses puxões de orelha. E a gente está no meio de uma pandemia, e essa pandemia está mostrando pra gente o quanto a gente precisa da nossa saúde forte prioritariamente para ter saúde para nossa família, para continuar tendo prosperidade na nossa vida. Então não tem como a gente colocar a saúde em segundo lugar, não dá, porque o próprio corpo, quando você coloca a saúde em segundo lugar, ele te chama a atenção para isso. Então eu sou Juliana Romantini, sou criadora da Prática Integral, uma metodologia que olha o ser humano de forma integral, por vários ângulos, e vai construindo bases fortes, espiralando esse desenvolvimento e chegando a lugares muito impactantes na sua vida e na vida das outras pessoas de vitalidade. É tornar uma vida que é mais ou menos numa vida incrível, uma vida encantadora de ser vivida. Então vamos lá, vou falar um pouquinho desse roteiro que eu criei aqui para contar para vocês. Primeiro, as pessoas têm um hábito de dizer que não tem tempo, né? Então, a gente precisa começar a observar qual o comportamento que leva a gente a não ter o hábito de fazer o que a gente quer. Então, isso pode ser, por exemplo, incorporar uma meditação, pode ser cozinhar, né? Pode ser montar um planejamento alimentar melhor, pode ser fazer uma atividade física, pode ser qualquer hábito de saúde que vai impulsionar e melhorar a sua saúde. Porém, muitas coisas são difíceis. O que é difícil para nós? Difícil para nós é o que a gente não faz. A partir do momento que eu passo a exercitar algo na minha vida, aquilo vai se tornando mais fácil. Eu costumo brincar com meu filho, né? Que ele fala, ai mãe, que difícil. Eu falo, bom, difícil não, é porque você treinou pouco. Então, seja lá o que for que você quer transformar na sua vida, é muito importante que você pratique mais daquilo e tenha consciência que no começo não vai ser simples. Então, como que é separar um tempo para algo que não é simples ainda para você, que é difícil? Então, a gente se depara aí, principalmente no começo, com algumas fugas, né? E muitas vezes o não ter tempo é uma questão mental, é uma questão de falta de foco para aquilo que é prioridade na sua vida. Então a gente vai falar um pouquinho e eu vou explicar para vocês como chegar a níveis de foco muito bons para que você coloque prioritariamente na sua vida a saúde e os pontos que você determina que são prioridade e não as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque senão você começa a ficar chato. Sabe aquela pessoa chata que fica falando que o problema da sua própria vida é porque o outro toma tempo na sua própria vida. Então, eu não posso fazer isso por causa dos meus filhos, porque eu preciso fazer algumas coisas para o meu marido, porque o meu irmão, a minha mãe. E aí quando você vai vendo, você vai permitindo que as pessoas tomem o seu horário prioritário, que era seu, para si, e isso você ainda chama de ser amoroso, né?
Você fica com raiva, você fica pé da vida que isso tudo está acontecendo, que você não tem tempo para você e você ainda culpa o outro. Então, como que a gente vai resolver essa questão sendo amoroso com você mesmo e com os outros, né? Essa é a provocação de hoje. Então, a gente tem uma tendência no cérebro a ter pensamentos em looping, principalmente quando a gente não está com o foco na nossa própria mente, né? Então, são pensamentos que eles vão e voltam sequencialmente, pensamentos em looping, né? Eles não param. E isso tem a ver muito com a ansiedade, é quando o seu cérebro está num alto nível de estresse. Por exemplo, nesse momento, né, que a gente acaba tendo coisas inesperadas, né, que a gente não imaginava, aí novamente uma onda de coronavírus tão alta, né? Então, como que o meu cérebro reage a isso e como que eu consigo focar naquilo que é prioridade na minha vida neste momento? Então, o cérebro acaba fazendo esses pensamentos em looping, sabe? Então, ele vai mandando o mesmo pensamento várias vezes. E aí tem até uma figura que é muito conhecida de todos nós, que é o cachorro correndo atrás do rabo. Quando a gente olha um cachorro correndo atrás do rabo, e quem nunca viu, né, na rua, enfim, a gente tem a sensação de que ele nunca vai chegar, e não vai chegar mesmo, né? Ele não vai conseguir morder o seu próprio rabo como ele está buscando. Assim acontece também com a nossa própria mente. Quando a gente fica em looping, sem saber quais são as minhas prioridades, sem elencar o que eu devo fazer a cada momento, o meu cérebro gira, gira, gira. Aquilo mina energia vital da minha vida, né? Leva energia vital. E eu acabo não concluindo aquilo que eu quero. E mais, coloco a culpa no outro de ter me pedido um pequeno favorzinho. Então, começar a observar como a sua mente funciona na administração de tempo e na colocação de prioridades é muito importante para você se tornar, inclusive, uma pessoa amorosa. Porque uma pessoa que consegue dar conta da sua própria agenda de forma fluida, ela se sente melhor para o outro, né? Então, esse é o grande ponto, né? Que quando você organiza a sua mente e quando você organiza o seu tempo, você se torna uma pessoa muito melhor. Então, nós vamos falar um pouquinho... A Ana Lúcia falou, é o limão fazendo uma limonada, exato, é você transformando aquela sensação quando você está organizado mentalmente, né? Não é você ficar girando, 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 girando e não saindo do lugar, aquilo dá uma angústia, né? Oi, Rê, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui participando. Um beijo grande. É exatamente isso. Então, quando eu tenho uma observação sobre como a minha mente está funcionando, eu primeiramente começo a parar de culpar as outras pessoas pela minha falta de tempo, né? Se alguém está tomando o seu tempo, saiba que é porque você permite. Então, quando eu falo para vocês que se você organiza a sua mente, você consegue ter relações mais amorosas, é porque você consegue exatamente lidar com o outro como se ele não estivesse invadindo a sua vida, mas você permitindo que aquela pessoa faça isso, né? E aí, vou falar daqui a pouco para vocês como a gente transfere essa responsabilidade para o outro de forma amorosa, né? E quais são os paradigmas que existem na nossa mente sobre o tempo e sobre como eu ajudo o outro cedendo o meu tempo. Então, como que eu supero a falta de tempo, né? Que é essencial. Eu preciso daquele tempo para desenvolver a minha saúde, para fazer as minhas práticas de saúde, que é o passo 1 da minha vida. Como que eu faço? Então, o primeiro passo é você se colocar em primeiro lugar na sua vida, né? E aí tem aquela história de quando a gente entra no avião, né? A gente pode estar com o nosso filho, você entra no avião e aí a aeromoça diz, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no filho. Por que será que a aeromoça fala isso para você? Porque se você estiver bem com oxigênio, você vai conseguir salvar o seu filho, você vai conseguir
ajudar as pessoas ao seu redor. E se você estiver mal, sem oxigênio, você não vai conseguir ajudar ninguém, muito pelo contrário. Você vai estar acidificado, seu cérebro vai estar muito doidão e você não vai conseguir ajudar ninguém. Deixa eu só ler aqui, nessa conclusão, Malvex, pensamentos girando na mente ocupam um tempo precioso retardando as ações em direção ao objetivo. Perfeito, é isso, é isso. E a Reila disse, Ju, existe uma coisa que é o tempo artificial que nos faz correr atrás de tudo. Exato, é uma ilusão. Como é a expressão tempo é dinheiro? Estou estudando tempo natural, o que é aqui e agora, um equilíbrio dos astros. Que interessante, Reila, muito bacana. Olha, tempo é dinheiro, eu vou fazer uma live só sobre isso, né? Porque prosperidade é exatamente isso, ter tempo. Então, essa live é sobre prosperidade também. Porque quando você tem... O que é a prosperidade, né? Prosperidade é só dinheiro? Ou será que prosperidade é dinheiro, é ter tempo de qualidade, é ter saúde, é ter vitalidade? Prosperidade é um pouco mais do que tempo. Porque muitas pessoas fazem o quê? Passam a vida ganhando dinheiro para gastarem depois com a sua própria saúde, né? Tentando comprar uma saúde, tentando comprar momentos bons que não voltam mais, né? Então, fica aí, Rei, ó, eu vou anotar aqui, vou fazer uma live, tempo é dinheiro, e a gente vai falar disso juntas, tá bom? Então, como que a gente supera a falta de tempo no dia a dia? Então, primeira coisa é se colocar em primeiro lugar, tá? Eu falei da analogia da máscara de oxigênio no avião, e parece figurativo, mas é literal. A gente está sem oxigênio. A gente não oxigena mais. O sedentarismo faz com que a nossa capacidade de oxigenação fique muito baixa. Então, mesmo que você tenha uma vida ativa, os seus pensamentos consomem esse oxigênio. Então, por isso que é tão importante a gente fazer exercícios respiratórios, a gente fazer as atividades aeróbicas, para oxigenar esse cérebro e nos fazer mais fortes e sãos para ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, não só eu estou me ajudando quando eu separo um tempo e coloco ele prioritariamente na minha agenda, mas eu ajudo as pessoas ao meu redor. Então, a primeira coisa é: quebre o paradigma de que cuidar de você prioritariamente é egoísmo. Não, egoísmo é exatamente o contrário, é se colocar em segundo lugar e um dia ter que dar trabalho para as pessoas, elas vão ter que cuidar de você. Então, não seja egoísta, cuide primeiro de você para não dar trabalho, para o outro. Isso é muito amoroso, muito. E aí, o segundo ponto que eu queria colocar para vocês, que é importante para a gente começar a superar a falta de tempo, é você observar a si mesmo e começar a perceber porque naquele horário que você determinou para cuidar de você, cuidar da sua saúde, um horário seu, você permite colocar outras coisas. Você mesmo coloca outros compromissos naquele horário, ou então você permite que as pessoas da sua família, os amigos, estejam nesse horário, né? E aí você fica bravo, fica pé da vida, porque você não concluiu aquilo que você tinha colocado como prioridade, que era cuidar da sua saúde. Então isso é muito comum, né? Eu recebo muitas pessoas, muitos mentorados meus, que chegam para mim: Ju, decidi, vou montar uma agenda, e depois eu vou falar disso para vocês, e vou desenvolver uma vida mais focada em saúde para poder me doar. Ótimo. Aí a pessoa coloca lá, terças e quintas, 8 horas da manhã, eu vou treinar, vou me desenvolver, vou fazer uma meditação. Legal. Aí o que acontece? Na próxima semana ela não cumpre. Por quê? Porque a mãe pediu um favor neste horário, né? O filho pediu uma ajuda neste horário. E aí tudo bem quando é uma vez, só que aí, já que eu não fui num dia, tudo bem de eu colocar outra coisa no outro, e aquilo vira um ciclo vicioso, aonde eu não consigo concluir, aonde eu fujo daquele horário que eu mesmo determinei como prioridade.
E aí, se você não vai num compromisso com a pessoa mais importante da vida, aquela que você tem certeza que vai com você até o último respiro da sua vida, que é você, com quem você vai cumprir compromissos? Entende? Tem um livro chamado Alma Imoral. Ele fala muito disso. É da autotraição. E a autotraição leva a gente a estados muito ruins internos, frustrações. E aí a gente está irritado, a gente está de mau humor e a gente não sabe por quê. Entende? É você com você mesmo, não tem nada a ver com as outras pessoas. E essa é a provocação que eu quero fazer para vocês. Se auto-observe. Observe como você foge do compromisso consigo mesmo. Como você deixa outras pessoas entrarem naquilo que é prioridade na sua vida. E ainda diz que aquilo é amor aos outros. Ainda diz que aquilo é pelo outro. E é óbvio que o que eu estou falando, e a gente vai falar disso daqui a pouco, não é para você deixar de ajudar ninguém, esse é meu horário, que se dane o mundo, não é isso. A gente tem que manter uma flexibilidade, obviamente, mas não dá pra gente abrir mão disso sempre, não dá. A Reila está colocando aqui que isso é muito importante, esse reconhecimento de quem é mais importante pra gente. Isso é auto-amor, isso é valorização da própria vida, né? Então, é maravilhoso quando a gente faz isso. Agora, a gente precisa tomar cuidado pra gente não colocar isso de uma forma não amorosa ao outro. Então, a gente vai falar disso no final da live, como a gente consegue fazer esse limite na agenda, colocar limite para as outras pessoas de uma forma amorosa, tá? Porque esse é o grande segredo. Essa é a forma que vai fazer com que você fique tranquila ou fique tranquilo em colocar limites na sua própria agenda para o outro e para você mesmo, né? Então, primeiro passo, colocar em primeiro lugar. Segundo passo, se auto-observar e ver quais são as suas fugas e em que momento você deixa que o outro faça isso para você. E tem ainda mais uma coisa sobre a auto-observação. Às vezes, eu vou até contar um caso aqui que acho que vale repensar. Eu tenho uma aluna que ela chegou para mim falando, Ju, o único horário que eu teria, porque eu trabalho, é no período da tarde. E nesse horário, todos os dias eu sento para fazer a lição de casa junto com meu filho. E é muita lição de casa, muita. Se eu não sento para fazer lição de casa com ele, ele se perde. E aí eu achei aquilo interessante, né? Eu falei, tá, então você não consegue determinar um tempo para você, para sua saúde, porque você está doando ele integralmente ao seu filho. É isso? Sim, é isso. E que sentimento tem por trás disso? Né? Por que você faz isso? Você tem ideia do porquê você faça isso? Porque você permite que o seu filho pegue um período integral da sua agenda, porque eu acredito que ele não vai conseguir passar de ano e tirar boas notas se eu não estiver do lado. E eu falei, pois essa é uma crença sua, né? Então é importante a gente se auto-observar e perceber quais são as nossas crenças em relação a essa avalanche de tempo que as pessoas estão tomando da nossa agenda. Então, quando eu determino que o meu filho não consegue sozinho, é uma crença minha, né? Que muitas vezes ele reproduz e repete. Então, quando eu determino, filho, é o seguinte, eu vou estar com você 2 vezes na semana. Nas outras vezes, eu vou iniciar um processo da lição com você. Depois a mamãe vai ter que sair, eu vou ter que cuidar de mim, do meu tempo, da minha saúde. E depois no final eu volto para checar se você ficou com alguma dúvida, tudo bem? Vocês fazem acordos, para quê? Primeiro, para que essa criança aprenda a autonomia e entenda também que existem momentos que você não vai estar integralmente. Você vai largar o processo? Vai falar, filho, não dá mais, eu não aguento mais, eu não tenho tempo pra mim, que saco, não sei o quê. Ou você vai chegar e vai falar pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, então? Vamos fazer dessa forma, num dia eu tô junto, no outro dia não, e você vai desmamando, né, o seu filho e vai principalmente ficando com a sensação de que ele é capaz de tomar conta da sua própria agenda. Seja o quão pequenininho ele for,
ele precisa também aprender administração de tempo. E olha que bonito ensinar pelo exemplo, né? Então, não foi um caso, viu, que eu tive, foram vários casos já na minha vida profissional de pessoas que tomam essa verdade para si, de que o outro não dá conta pelo outro, né? Então, é bem interessante quando a gente consegue trazer essa autoobservação nossa e trazer para a consciência que essa crença é nossa e que eu consigo desconstruir. E às vezes eu crio uma crença por preguiça de sair da zona de conforto. Então, auto-observar-se e se questionar, né? Quando você reproduz uma fala, questione-se. Será que é verdade isso? É muito importante. A Renata trouxe aqui, minha manhã comigo, me cuidando, me exercitando, é como uma religião. É como uma religião? Não, é religião, porque religião é religar-se ao Deus, religar-se ao sagrado, né? E aí o dia flui, exatamente, Rê. Ter o seu momento de autocuidado de manhã é se religar ao sagrado. E uma pessoa que vive em comunhão ao sagrado vive muito mais amorosa e consegue doar muito mais dela para o mundo, né? Então é exatamente isso. E aí, depois da gente se auto-observar, é a gente elencar quais são as prioridades mesmo. Então, como eu me priorizo, né? O que é prioridade para mim? Então, por exemplo, eu vou falar para mim, Juliana, a minha prioridade é a minha saúde. Depois disso, vem os meus filhos, né? Então, o tempo que eu tenho para eles, isso para mim é prioridade, né? Eu abriria mão do meu trabalho, como abri no passado, eu trabalhava dentro de uma academia, muitas e muitas horas, e aí quando o Léo nasceu, eu senti que eu precisava ter mais tempo com ele, e foi aí que eu abri mão desse trabalho para ir para um trabalho muito mais abrangente, holístico e integral. Foi maravilhosa essa minha transição de carreira. Eu vim um dia aí para contar para vocês sobre transição de carreira, que não é fácil, mas tem a ver com a administração de tempo. Então, quando eu passei a ter uma nova forma de trabalho e ter também que colocar dentro disso o meu filho quando ele nasceu, a forma como a gente administra esse tempo tem que ter a ver com as nossas prioridades individuais. Não é a prioridade do meu marido, entende? Não é a prioridade do que o médico disse, não é a prioridade do que a minha mãe sempre pediu para mim, é a minha prioridade. Então hoje, a minha saúde, os meus filhos, a minha família, né, o meu marido, a minha mãe e o meu trabalho, que é uma prioridade muito grande também para mim. Então a gente vai elencando aí escalas, né, os meus alunos, a saúde deles, o como eu sirvo a isso, e aí tem que caber tudo na minha agenda. E cada um deles é prioridade naquele momento. Prioridade não tem plural, é prioridade. Porém, a gente monta uma agenda, e é disso que eu queria falar com vocês, eu chamo isso de agenda integral, a gente monta uma agenda, e nessa agenda a gente elenca ali as prioridades. E aí, agora, neste momento, só existe uma. Então, por exemplo, eu coloquei que todas as sextas-feiras, às 7h30 da manhã, eu vou dar uma aula para vocês. Uma aula de um dos fundamentos que eu estudo e coloco em prática para melhorar a vida dos meus alunos na prática integral. Neste momento, né, a prioridade da minha vida é a minha saúde, mas neste momento é você que está aí. Por quê? Porque eu determinei lá que era muito importante eu estar aqui, né? Colocando para você o que foi que eu estudei, para que você conheça essa metodologia, para que você modifique a sua vida como eu modifiquei. Então a minha prioridade neste momento é você, não é meu filho, não é a minha saúde. E esse poder de viver no agora, de nesse momento não colocar outras prioridades, é para isso que a gente precisa treinar o nosso foco e o nosso cérebro. Para que quando você esteja lá no seu trabalho e às 14h tenha uma reunião e naquele momento a prioridade é o seu trabalho, você esteja ali, inteiro, integralmente no seu trabalho. Não pensando nos seus filhos, não pensando no seu estudo, não pensando no médico que você precisa marcar, não pensando no seu treinamento. Porém, 8h da manhã, na hora que você agendou o seu treinamento,
físico, a sua corrida, naquele momento, é essa a sua prioridade. Então, quando eu elenco prioridades, crio uma agenda, a minha prioridade passa a ser o agora. Eu tenho lá 6 horas da tarde, em alguns dias é meu dia de fazer a janta para as crianças. Naquele horário é a janta para as crianças. E só. Né? Então eu paro, faço a janta para as crianças, desenvolvo e depois eu vou fazer o meu próximo compromisso, o que eu marquei. Então esse foco mental é o que eu tenho percebido que as pessoas não estão preparadas. Elas podem até se priorizar, o que a gente não vê muito. Elas podem até se observar. Elas podem até montar uma agenda, mas na hora de cumprir com foco, é aí que tudo se perde. Por quê? Porque o pensamento está em looping, o cérebro está estressado, e aí eu não consigo cumprir aquilo, e aí vem o sentimento de frustração. Então, quando a gente observa esses 4 pontos tão importantes, que é colocar-se em primeiro lugar, se auto-observar, colocar prioridades e ter foco, treinar a sua mente para ter foco para cumprir a sua agenda de prioridades, cara, não tem como. A sua vida muda. Muda porque você se torna uma pessoa muito mais amorosa, exatamente para conseguir servir ao mundo, né? Eu vou trazer um caso de um aluno meu. Aliás, também não é um aluno, tem vários alunos. Vocês estão tomando café aí? Vou tomar meu cafezinho que já tá meio frio, mas tudo bem. A Vanessa, se o celular ainda estiver perto. Perfeito, Van. O celular é um grande ladrão de tempo, né? Aliás, para quem... eu escrevi, se não me engano, tá no blog, um texto sobre ladrão de tempo. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, tá lá no meu blog. E o celular é um super ladrão de tempo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa ferramenta. Ela pode nos ajudar, mas pode ser avassalador. E aí, tem um caso de um aluno meu, que na verdade pode ser muito parecido com o seu, que trabalha aí no mundo corporativo. O mundo corporativo, principalmente agora no home office, né? Eu não estou mais nesse meio, mas eu tenho muitos amigos, tenho muitos alunos que estão no meio corporativo e agora em home office, no meio da pandemia. Como administrar esse limite de tempo na agenda para o mundo corporativo, né? Porque como a gente está longe, as agendas de calls foram ampliando. E aí eu preciso resolver, eu preciso entregar, eu preciso gerar as metas, eu preciso concluir os planos de ação. E aí a gente vai permitindo que esses calls vão tomando o nosso tempo. E não é só isso, quando eu estou em call, eu não estou em execução muitas vezes, né? Então eu preciso desligar da reunião e ter foco para concluir a minha tarefa que foi decidida no call, não é assim? Então, quando eu percebo, eu tomei um dia inteiro. Não tem amigo meu que está em home office, aluno, que me disse que está trabalhando menos em casa. Não tem. Por quê? Por que será que isso está acontecendo? Né? Administração de tempo, limite de tempo na agenda, né? Reuniões produtivas, com menos looping, focadas. Então, quando a gente percebe que o trabalho começa a tomar também muito tempo nosso, existe aí um vício, né? As pessoas gostam muitas vezes de trabalhar. O que é o workaholic? É a pessoa que tem prazer naquilo. Ela tem um ego envolvido naquele trabalho. É muito mais do que propósito de vida e a sua forma de ganhar dinheiro para sobreviver, né? Porque você não vai sobreviver. Trabalhando desse jeito, não vai sobreviver. Pode ficar rico, você vai deixar para a próxima geração. Né? Então, o mais importante é a gente delimitar qual tempo da minha agenda é para o trabalho. E isso é importantíssimo, principalmente como a Van falou, quando seu trabalho é no celular, ele está na palma da sua mão, né? Quando você pode responder full time, 24 horas, o WhatsApp para o seu chefe, para a sua equipe, né? Então a mente não para, ela está sempre lá no trabalho e não esvazia. E isso é falta de administrar o seu tempo. Se você não tem tempo para a saúde e tem 24 horas do dia tempo para o trabalho, existe uma inversão, ou melhor, uma falta de determinar os seus limites
de prioridade naquele momento, né? Quando eu abro mão, quando eu determino que eu vou almoçar, e aí no meio do almoço eu atendo um call, atendo uma ligação importante do trabalho, inversão de prioridades. E quando eu inverto as prioridades, né, se aquilo no momento é prioridade, é me alimentar bem, consciente, respirando, depois eu vou me pegar tomando remédio para gastrite. Por quê? Né? Então, viver o agora é ser fiel a você mesmo. Né? E, de novo, eu não estou dizendo para ninguém dizer não vou atender mais, é isso aí, a Juliana tem razão, não vou mais atender ninguém na empresa, sempre atendi, mas amanhã eu não atendo mais. Não, não é isso. É você colocar seus limites amorosamente. É você saber dizer ao outro que você precisa desse momento para você. Né? E quando você coloca as coisas de coração, é muito bacana. Então diga ao outro, olha, eu preciso sentar para almoçar respirando. Eu tenho sentido dores de estômago, não tá legal a minha alimentação, isso é prioridade para minha vida, eu preciso mastigar, eu preciso estar conectado ao que eu estou comendo, eu preciso fazer a minha própria comida. Então, será que no horário do almoço, de tal a tal horário, eu vou deixar o meu celular desligado, tá bom? Porque eu ainda não tenho esse autocontrole de não atender. Eu preciso desse momento pela minha saúde. Vocês acham que falando assim com alguém do trabalho, alguém vai dizer para vocês não? E se disser, desculpa, você está no trabalho errado. Porque estar do lado de pessoas que colocam qualquer coisa à frente da saúde, da administração do tempo, que organização é essa, né? Não, vai, primeira live que eu acompanho desde o início por falta de tempo, priorizei mal. Olha lá, olha só. A gente pede para o universo para organizar alguma coisa na nossa vida e chega. Agora eu faço questão de acompanhar aí, de você me contar se conseguiu pôr em prática. Vai conseguir, sim. Então essa história de administração de tempo é muito importante, tá bom? Coloque limites ao outro, seja ele o seu filho, seja ele a pessoa com quem você trabalha, de forma amorosa. Diga o quanto para você é importante aquilo e por isso você, se possível, eu não quero ser incomodado neste momento. Se for algo urgente, claro, por favor, mas não existe algo urgente todo dia. Então deixe isso bem claro. E quando você percebe que uma semana é o trabalho, na outra semana é a mãe, na outra semana é o filho, pode se voltar para você e fazer a pergunta: de quem eu tô querendo fugir? De mim mesmo? De sair da zona de conforto? Que mimimi, né? Isso aí. A expressão mimimi é muito interessante, que ela diz respeito ao seu próprio ego, né? Às vezes você está querendo alimentar o ego e deixar a sua essência de lado, né? O que é essencial. Então, toma cuidado com isso. E essa história do trabalho é isso. Muitas vezes a gente atende o telefone quando está comendo, porque a gente acredita que alguém pode entrar no meu lugar e fazer melhor. Alguém pode resolver aquela questão e o meu chefe falar: caramba, quando eu precisei dele, não atendeu. E agora vou ter que chamar outra pessoa. Aquele é bom, hein? Me atendeu, olha, me atende 24 horas por dia. E o outro não, o outro tem horário para... Que inversão de valores são essas? Né? Então, em que momento você deixa que isso invada a sua própria vida? E vou dizer mais, a pessoa que faz isso, ela está com uma baixíssima autoestima, né? Ela não conseguiu delimitar para o outro o seu próprio tempo. Portanto, está com uma desvalorização do seu tempo de trabalho. Uma pessoa que é fantástica dentro de uma empresa, ela não te atende 24 horas por dia. Mas ela tem os seus tempos valiosos, presentes e muito poderosos. Né? A pessoa que está ali, no agora, trabalhando focada, ela tem uma valorização de tempo muito grande. Portanto, eu não vou substituir aquela pessoa tão facilmente. Então, cuidado, sabe? Quando você acha que estar disponível full time é amar, é ser bom profissionalmente. Não é isso. E aí, pode ser aquela pessoa que vira e fala assim: ah, mas eu já tentei fazer isso, não deu certo, né? Eu já tentei falar para o meu filho isso, e aí ele foi mal na prova, eu já tentei. Pois é, a vida é uma grande experiência. Eu gosto muito de falar que o nosso
corpo, a nossa mente é um grande laboratório individual, né? Então eu posso ler inúmeras pesquisas científicas, mas como é isso para mim, na minha vida, né? Será que é verdade? Então eu posso dizer para você, nossa, coma abacate todos os dias, mas para você o abacate pode ser indigesto, né? Então o já tentei, ele traz uma questão que eu gosto muito de usar uma frase do Einstein que diz: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, mexa algum pauzinho, mexa a forma como você fala, a forma como você se coloca, a forma como você delimita as coisas na sua agenda e tente ver se algo muda, né? E depois, se mudar, celebre, anote, para que você não esqueça qual foi a pecinha que você mexeu na sua vida que surtiu um efeito tão importante para a sua vida. E aí, quando o outro fica fazendo um jogo sentimental com você, porque acontece, né? Quando você fala assim, não, eu vou, a partir de agora, fazer nesse horário a minha prática, eu vou meditar nesse horário, aí vem aquela avalanche. Não é do dia para a noite que as pessoas vão entender esse limite de tempo. E é muito importante que você seja compassivo com isso, né? Tudo bem se a pessoa não entende essa delimitação de tempo logo de cara. Por quê? Porque você sempre esteve disponível, entende? Não é do dia para a noite que você não fica disponível naquele momento, que você desmama aquela pessoa. Então, mais importante do que ter tempo para si é saber como é essa relação com o outro e torná-la amorosa. Entender que isso é um processo e que talvez você precise repetir com calma várias vezes a mesma coisa. Do tipo, eu preciso neste momento desse meu tempo. Eu vou descer, eu vou para minha aula, eu vou para minha meditação. Será que vocês podem fazer silêncio um pouquinho para eu meditar? Enfim, peça ajuda. E o mais importante, se for dentro da sua família, com dentro do seu trabalho, imagina o quanto essa sua tomada de decisão não pode ser inspiradora para outras pessoas. Portanto, quando você for dizer isso ao outro, coloque o porquê, qual é o valor que você está colocando aí, né? Então, como que a gente educa o ser humano? Como que a gente educa os filhos? É dizendo o quanto aquilo para você é importante, né? E é dizendo de coração a sua verdade. Então não tem jeito. Diga ao outro, diga ao seu filho, filho, eu preciso desse horário. Uma vez, estava conversando com uma aluna e ela disse assim, Ju, eu tenho 3 filhos, eu preciso sair daquela atmosfera. Eu me sinto culpada de sair daquela atmosfera onde eu sou mãe, às vezes eu tô sufocada, né? Porque mãe, e eu preciso ser eu mesma, eu preciso sair, sentar com as minhas amigas. E aí a gente fez um exercício de colocar lá na agenda um momento de prioridade de estar com as amigas, de estar com pessoas que não aquela família da própria casa. Por quê? Porque isso é importante para ela determinou, né? Então é importante saber também as prioridades que cada um determina. Ela estava me dizendo naquele momento que estava sentindo muita falta disso, desse lado dela. Lembra, quando eu falo que a gente tem um olhar integral, a gente tem vários lados, né? Vários lugarzinhos. E um deles era ser amiga, era trocar com uma pessoa que não era da minha família, né? E aí, o que eu sugeri a ela? Que quando ela fosse, né, deixar os filhos em casa para sair com as amigas, que ela não se sentisse culpada por um simples motivo. Será que no futuro ela vai querer que a filha dela tenha momentos também em que ela sente 1 hora para tomar um café com uma amiga na semana? Aí ela falou, claro, quero que a minha filha faça isso. Falei, pois é, mas se você não faz e se sente culpada, você acha que ela vai aprender isso? Você acha que ela vai ter uma emoção boa sobre isso? E aí ela falou, não. Eu falei, então saia, mas conte para sua filha por que você está fazendo isso. Então isso foi muito legal. Ela começou a delimitar aquele tempo na agenda e contar para a filha dela que ela estava fazendo isso, porque era importante ela conversar com as amigas, era importante. Então, você não tem amigos na escolinha, então a mamãe também tem.
Só que eu não vou mais na escola, então eu preciso conversar com essa minha amiga, tá bom? Eu vou lá, assim como você conversou com as suas amigas na escola, eu também vou lá conversar um pouco e volto, combinado? Esse é meu horário de conversar com a minha amiga como você fez. Pode ser? Pode ser. A criança não questiona porque ela teve o horário dela. E mesmo se ela questionar, porque você já tinha dado, ela estava acostumada com o seu tempo, aos poucos ela vai delimitando aquilo e vai se reeducando a entender isso. Então é isso, administrar o tempo, colocar ele de forma amorosa, colocar limites na sua agenda corporativa, colocar limites na sua agenda familiar e principalmente colocar a sua saúde como prioridade. Porque se você não se prioriza e não prioriza a saúde, você vai dar trabalho para alguém. E se você der trabalho para alguém, você vai voltar e vai estar frustrado, porque você sabia que você tinha que ter esse cuidado melhor. Você sabia que você tinha que ter colocado aquele agora só para você. Pessoal, mais uma aula entregue aqui para vocês. Eu venho terça-feira agora, à 1h30, depois eu vou confirmar o horário para vocês, para mais uma aula maravilhosa. E aí, sabe qual que é o tema da próxima aula? Como elencar as prioridades na minha vida. Você sabe elencar as prioridades? Você sabe colocar o que é urgente, o que não é? Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, tá bom? Um beijo grande, um beijo para todos que estiveram aqui, do começo ao fim. Espero que vocês, de fato, coloquem em prática na vida de vocês. E para finalizar essa live, eu vou fazer um exercício muito simples para que vocês percebam como a mente de vocês tem dificuldade em focar e depois que vocês treinarem muito, essa mente vai ficando mais focada. Combinado? Então vamos lá, para finalizar, peguem um objeto. Pode ser qualquer coisa que você tiver à frente. Eu, por exemplo, vou pegar essa xicrinha. E aí você vai olhar o que tiver aí na sua frente, de forma muito simples. Você vai olhar para isso e vai ficar só respirando e olhando para isso. E vai perceber se a sua mente desvia o foco, se o seu olho desvia o foco ou não. Apenas observe. Como a sua mente se comporta quando você coloca um foco na sua frente? Não embarque em pensamentos, apenas observe a sua mente e o objeto que está à sua frente, contemplando, esvaziando essa mente. Teste o seu foco. Caso você perca o foco, volte a ele novamente, sem problemas. Como sou eu diante de uma prioridade? Esse objeto agora, eu e ele, somente isso. Foca. Muito bom, vai finalizando a prática. Enfim, várias percepções você pode ter tido, mas a questão é, foco é treino e é treino mental. Então, faça esse exercício mais vezes. Pode ser, por exemplo, no momento que você estiver cansado de pensar demais, coloque um objeto à sua frente e coloque.
essa é a minha prioridade agora, olhar para esse foco, olhar para esse objeto e só.